Clima. Clima é a média do comportamento do tempo durante um longo período. Tempo é o estado momentâneo das condições atmosféricas ou meteorológicas de um dado lugar, em um determinado momento e está sujeito a variações. Os elementos climáticos são os aspectos fundamentais para a definição de um clima. Os diferentes tipos climáticos são formados pelos fatores climáticos. Os elementos climáticos são a temperatura, a pressão e a umidade. Os fatores climáticos são os seguintes: latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, relevo, massas de ar, correntes marítimas e ser humano. Temperatura depende da atuação do Sol na Terra e corresponde ao estado térmico da atmosfera, responsável pela sensação de frio ou de calor. Umidade é a quantidade de vapor de água presente na troposfera, responsável pela definição dos padrões pluviométricos. Quantidade de chuvas que cai num local durante um período determinado. Pressão atmosférica corresponde à pressão exercida pela atmosfera na superfície terrestre. Latitude, de forma geral, quanto maior a latitude, menor é a insolação, sendo assim, menores são as temperaturas médias anuais. Maritimidade, proximidade de oceanos e mares. Menor amplitude térmica diária. Continentalidade, localização no interior do continente distante do litoral. Maior amplitude térmica diária. Altitude, quanto maior a altitude, menor a temperatura média do ar. Relevo, influi na temperatura e na umidade ao facilitar ou dificultar a circulação das massas de ar. Massas de ar, grandes porções da atmosfera que possuem características comuns de temperatura, umidade e pressão. Alteram o clima por onde passam. Podem ser oceânicas ou continentais, úmidas ou secas, tropicais, equatoriais, temperadas e polares. Correntes marítimas, porções de água que se movem pelas grandes extensões dos oceanos com características semelhantes de temperatura, alteram o clima da região onde passam, afetando as médias térmicas e pluviométricas. Correntes marítimas que atuam no clima brasileiro. Correntes das Guianas, quente e úmida, traz calor e umidade para o norte e nordeste brasileiro. Corrente sul-equatorial, corre de leste para oeste, próxima do Equador, entre 3 graus norte e 10 graus sul. Se bifurca próxima do litoral brasileiro e forma a corrente das Guianas e a corrente do Brasil. Correntes do Brasil é a mais importante de nosso litoral, traz umidade e calor. Corrente das Malvinas, ou Falklands, fria e úmida, tem a sua atuação limitada à região sul e a uma porção mais meridional da região sudeste. Ilha de calor, elevação das temperaturas médias nas áreas urbanizadas das grandes cidades, em comparação com áreas vizinhas. Chuva ácida, combinação de gases tóxicos emitidos sobretudo pela queima de combustíveis fósseis com a água da chuva. Pode causar a contaminação de corpos hídricos e destruir a cobertura vegetal. El Niño e Laninha. El Niño é o aquecimento das águas superficiais nas porções equatoriais e leste do Oceano Pacífico, nas proximidades da América do Sul, em cerca de 3 graus Celsius a 7 graus Celsius acima de média. Intensifica as secas no Nordeste e traz chuvas e aumento de temperaturas na região Sul. Laninha possui efeitos opostos aos do El Niño, porém com menos intensidade. Massas de ar que influenciam no clima brasileiro. Massa tropical atlântica, MTA. Quente e úmida, forma os ventos alísios de Sudeste. Atua no litoral desde o Nordeste até o sul do país. No Sudeste, contribui para a formação de chuvas orográficas. Massa equatorial atlântica, MEA. Quente e úmida. Origina-se no Atlântico Norte. Atua no litoral norte e nordeste do país, principalmente na primavera e no verão. Quando chega ao interior, geralmente já está seca. Massa polar atlântica, MPA. Fria e úmida, tendo forte atuação no inverno e atuando muito pouco durante o verão. Exerce influência em todas as regiões brasileiras. Massa tropical continental, MTC. Quente e seca. Originária da planície do Chaco. Atua no interior das regiões Sudeste e Sul e na região Centro-Oeste. Massa equatorial continental, MSC. Quente e úmida. Vinda do oeste da Amazônia, influencia todo o território brasileiro deslocando calor e umidade e provocando instabilidade. Ventos alísios, correntes de ar que sopram constantemente dos trópicos para o Equador. Efeito Coriolis, desvio aparente na trajetória dos ventos causado pelo movimento de rotação. Os ventos alísios se desviam do Nordeste para o Sudoeste, no hemisfério Norte, e do Sudeste para o Noroeste, no hemisfério Sul. ZIT, Zona de Convergência Intertropical, área que circunda a Terra, próxima ao Equador,
onde os ventos originários dos hemisférios norte e sul se encontram. Se desloca ao longo do ano, com enorme influência na distribuição das chuvas no norte e no nordeste brasileiro. Chuva frontal, comum durante o verão brasileiro, resulta do encontro de duas massas de ar, uma quente e outra fria. Chuva convectiva, provocada pela evaporação e ascensão de ar úmido e pelo resfriamento do ar nas camadas superiores da atmosfera. Chuva orográfica, chuva de relevo, nuvens encontram obstáculos e ao elevarem-se para ultrapassá-los, precipitam. Climas brasileiros. Classificação de estaleiro. Equatorial úmido, em toda a região norte, com muitas chuvas e altas temperaturas anuais e afetado pela massa equatorial continental. Tropical, em partes do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Tocantins, com temperaturas altas o ano inteiro. Um verão chuvoso e um inverno seco e afetado pelas massas equatorial continental e a tropical atlântica, além da massa polar atlântica no inverno. Tropical semiárido, no sertão nordestino e no norte de Minas Gerais, com temperaturas altas e pouca quantidade de chuvas concentradas num período de 3 meses. Litorâneo úmido, em todo o litoral do Nordeste e Sudeste, apresentando altas temperaturas e bastante chuva o ano todo, sofre grande influência da massa tropical atlântica. Tropical de altitude, em terras altas do Sudeste, com invernos rigorosos e verões brandos, está sob domínio da massa polar atlântica. Subtropical úmido, em toda a região sul e no sul de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Apresenta estações bem definidas com inverno frio e chuvas regulares durante o ano inteiro, é influenciado pela massa tropical atlântica e pela polar atlântica. Classificação de Köppen-Geiger. Apresenta os mesmos climas da classificação de Strahler, com a adição de 3 novos tipos. Clima, AF, clima tropical equatorial. Clima, AM, clima tropical de monção. Muito semelhante ao tropical, sua diferença é o fato de apresentar menos chuvas durante o inverno, sendo estas concentradas no verão, que apresenta alta pluviosidade. Clima, AW, clima tropical de savana. Clima, BSH, clima semiárido quente. Clima, CWA, clima subtropical úmido. Clima, CWB, clima subtropical de altitude. Clima, CFA, clima subtropical úmido. Clima, CFB, clima oceânico temperado. Biomas. Bioma é uma região com certo nível de homogeneidade, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, no qual há um ecossistema dominante. Hotspots. São locais que concentram alta biodiversidade, associada a uma grande ocorrência de endemismos, espécies que só ocorrem numa certa região, e sujeitas à grande pressão antrópica, ações do homem, atividades humanas como o desmatamento, as queimadas, a poluição, a caça e a pesca ilegais, o tráfico de animais, a destruição de habitats, a introdução de espécies exóticas, dentre outras, a extinção de espécies animais e aos impactos severos das mudanças climáticas globais. Os hotspots de biodiversidade do Brasil são a Mata Atlântica e o Cerrado. A Amazônia, floresta amazônica é o ecossistema dominante do bioma. Nele também são encontrados encraves de campos, cerrados e caatinga. Árvores de porte muito grande, do tipo latifoliadas, folhas largas e grandes, o que facilita a evapotranspiração, e perennifólias, tem folhas durante o ano inteiro. Divide-se em mata de terra firme, mata de várzea e mata de igapó. Clima equatorial, quente o ano inteiro, chuvoso e muito úmido. No relevo do bioma, predominam as planícies e depressões, mas há também planaltos. Solo amazônico apresenta, em geral, pouca espessura e baixa fertilidade. Desmatamento é o mais grave problema ambiental da Amazônia. Essa degradação se deve a vários fatores, sendo os mais importantes: atuação indiscriminada de madeireiros, expansão da pecuária bovina, expansão da lavoura de grãos, principalmente a soja, implantação de grandes projetos de mineração, estabelecimento de garimpos e queimadas. O arco do desmatamento é a região mais desmatada e por onde avança a agropecuária. Grandes hidrelétricas foram construídas nos últimos anos na Amazônia, Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira, em Rondônia e Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará. Mata Atlântica, formação florestal, árvores de grande porte, do tipo latifoliadas, folhas largas e grandes, e estacional. Perdem as folhas durante o período menos chuvoso. É o bioma mais desmatado do Brasil. Nas altitudes elevadas e frias da região sul se desenvolve a formação da mata de araucárias, ou mata dos pinhais.
muito desmatada devido à madeira de alta qualidade da araucária. A Mata Atlântica é um dos hotspots mundial de biodiversidade. Cerrado, as árvores e arbustos são dotados de raízes profundas, troncos e galhos retorcidos e recobertos por cascas grossas. Perdem as folhas no período seco. Geralmente as árvores são de pequeno porte. O clima é tropical subúmido e quente, com uma estação chuvosa e outra seca. O relevo em geral é bastante plano ou suavemente ondulado, estendendo-se por imensos planaltos ou chapadões. Os solos do cerrado são predominantemente de baixa fertilidade, ácidos, deficientes em nutrientes e com alta concentração de alumínio. A calagem possibilita a correção da acidez do solo. Abriga o principal polo de expansão da produção agropecuária do país. Atividade econômica responsável pela eliminação de uma expressiva porção da sua cobertura vegetal nativa. Queimadas são outro grave problema ambiental do bioma. O Cerrado é um dos hotspots mundial de biodiversidade. É a savana mais rica em biodiversidade do mundo. Caatinga, solos pobres, pedregosos e escassez de água. Vegetação adaptada à aridez, do tipo xerófita, xerófila. Árvores retorcidas, com folhas pequenas e estreitas e cascas grossas. Perdem as folhas no período seco. Na época das chuvas, a paisagem se transforma, enchendo-se de flores. É um dos biomas mais ameaçados do país. Clima semiárido. Mais da metade de sua área já foi desmatada e substituída por cultivos e pastagens. Em muitas regiões do bioma, está em curso um processo de desertificação, predominância de rios intermitentes. Pantanal, imensa planície sedimentar de áreas alagáveis. Nas partes de relevo mais baixo, predominam as gramíneas, que são áreas de pastagens naturais para o gado. A vegetação de cerrado, com árvores de porte médio entremeadas de arbustos e plantas rasteiras, aparece nas alturas médias. Poucos metros acima das áreas inundáveis ficam os capões de mato, com árvores maiores do porte das florestas. Em altitudes maiores, o clima árido e seco torna a paisagem parecida com a da Caatinga. Clima tropical, quente e úmido no verão e seco no inverno. Pecuária de corte extensiva é a base da economia do bioma. Turismo é a segunda maior fonte de renda. Expansão do agronegócio tem causado assoreamento dos rios e das superfícies mais rebaixadas e poluição por agrotóxicos. Pampa é restrito ao Rio Grande do Sul. A vegetação é predominantemente campestre, num relevo suavemente ondulado. Clima subtropical úmido, com as 4 estações do ano bem definidas. A agricultura, a pecuária e o cultivo de monoculturas florestais têm exercido forte pressão sobre o Pampa, resultando no desaparecimento de espécies nativas, no aumento do processo de arenização e na invasão de espécies indesejáveis. Mata dos Pinhais, araucárias, localizada nas áreas de altitude, em região de clima subtropical e, portanto, com temperaturas mais baixas se comparadas com as demais regiões do país. As árvores são do gênero coníferas, a espécie que predomina na região é a araucária angustifolia. Trata-se de uma árvore perennifolia, mantém suas folhas durante o ano todo, com folhas estreitas, compridas e pontiaguda, aciculifoliadas. Foi quase totalmente destruída em virtude da extração da madeira para a construção civil e pela indústria de papel e celulose. Resta atualmente menos de 5% da cobertura original. Mata dos Cocais, encravada entre a floresta amazônica, o Cerrado e a Caatinga, caracterizando-se como mata de transição entre formações bastante distintas. Predominam espécies de palmeiras como a carnaúba, o babaçu, o buriti e a buritirana. Formação homogênea. Desde o período colonial, a região é explorada economicamente pelo extrativismo do óleo de babaçu e cera de carnaúba. Vem sendo desmatada pelo cultivo de grãos para exportação, com destaque para a soja. Vegetação litorânea. Os manguezais e as restingas são as principais formações vegetacionais litorâneas. Os manguezais são nichos ecológicos responsáveis pela reprodução de grande número de espécies de peixes, moluscos e crustáceos. Desenvolvem-se nos estuários e a vegetação arbustiva é halófila, adaptada ao sal da água do mar, podendo apresentar raízes que durante a maré baixa, ficam expostas. As restingas se desenvolvem no cordão arenoso formado junto à costa, com predominância de vegetação rasteira. Domínios morfoclimáticos. São classificados em amazônicos, cerrados, mares de morros, caatinga, araucárias, pradarias e áreas de transição. Domínio dos mares de morros. Caracteriza-se pela singularidade da sua morfologia.
Sobre um relevo de morros mamelonares, em forma de meia laranja, desenvolveu-se a formação vegetal da Mata Atlântica. Faixas de transição funcionam como extensos corredores que se interpõem entre as áreas nucleares dos domínios morfoclimáticos. As principais faixas de transição são a Mata dos Cocais, o Pantanal e os manguezais litorâneos. Macrodivisão do espaço natural brasileiro. Por biomas: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa, Pantanal. Por ecossistemas: Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Mata dos Cocais, Mata dos Pinhais, Cerrado, Caatinga, Campos, Pantanal. Vegetação litorânea: mangues e restingas. Por domínios morfoclimáticos: Amazônico, mares de morros, cerrados, Caatinga, pradarias, araucárias.